Olá pessoal, Luiz Siqueira, juntamente com o professor Alexandre Espírito Santo. E tem três assuntos que nós gostaríamos de abordar hoje em relação a essa semana, que são assuntos bem importantes que aconteceram ao longo desses dias. Primeiro assunto, professor, desfecho da guerra do Irã. Foi assinado um acordo na quarta-feira com Trump e os representantes do Irã. Como que o senhor vê em relação a esse acordo? Realmente é um acordo firme? Quais os impactos que tem? O petróleo caiu bastante essa semana. Como é que o senhor vê esse desfecho, possível desfecho dessa guerra? Pois é, Siqueira, você tem razão. Foi feito um acordo inicial, o preço do petróleo caiu muito fortemente, veio para baixo de $80. Lembrando que ele chegou a bater lá na faixa de perto de 120. Só que tem um problema, Siqueira, que esse acordo ele envolve diversos atores. E que é grave aqui na história é que uma parte desses atores parece que não está muito afim de entrar nesse negócio. Não assinei, que é o caso de Israel. Israel, Líbano, Hezbollah, é muito complicado de entrar nessa equação, deles entrarem na equação. Por isso, a gente tem que ficar um pouco ressabiado. Eu neste momento, eu tenho um pé atrás em relação a tudo isso, porque o próprio Donald Trump sabe que se as questões envolvendo Israel e Líbano não forem definitivamente resolvidas, tudo isso pode ser efêmero, pode ser muito rápido e aí vai voltar tudo de novo. Então, acho que nesse momento não dá pra gente comemorar. Tomara que se resolva, ninguém quer guerra. Mas a comemoração acho que tem que ficar para depois. As duas nações maiores e mais protagonistas nesse conflito como um todo parece que chegaram no acordo, mas as menores ali estão querendo ainda... Porque, na verdade, a equação, o xadrez ali do Oriente Médio passa necessariamente por essa questão de Israel e os vizinhos. Enquanto isso não for definitivamente resolvido, é muito difícil da gente achar que vamos ter uma paz prolongada. Dificílimo. E como o Netanyahu falou, olha, quem assinou o acordo foi o Trump, não fui eu. Então a gente tem que esperar para ver como isso tudo vai acontecer. Bom, tomara que dê certo e realmente consigam finalizar, E tem dois assuntos, professor, que são super importantes essa semana, que foram as duas decisões de juros pelo Banco Central americano e pelo o Banco Central brasileiro. Queria que o senhor passasse um pouquinho para os nossos clientes aqui, quais são os impactos que essas decisões do Banco Central vão ter em cada um dos países e na economia como um todo. Perfeito, Siqueira. Bom, vamos começar lá pelo Fed, Foi a primeira reunião conduzida pelo Kevin Warsh, que é o novo presidente da instituição. Eu fiquei um pouco surpreso, porque o comunicado, a sugestão ali foi mais conservador do que eu imaginava que viria. Eles mantiveram a taxa, mas existe ali um certo temor de que o ambiente inflacionário exija uma elevação de juros. Algo que ninguém imagina, porque o Trump está ali o tempo inteiro falando que o Fed do Powell está errado, e eles mantiveram o juro. Achar que eles podem subir, eu acho muito difícil. De qualquer maneira, acabou surpreendendo. O mercado, no primeiro momento, torceu o nariz. Aqui a situação é até pior. Nós esperávamos que o Banco Central fizesse a queda para 14,25. Ela ocorreu. Todavia, logo depois de qualquer reunião do Copom, tem um comunicado. O comunicado sai em seguida e a ata sai na terça-feira seguinte. O comunicado foi estranho, porque ficou ali meio confusa a forma como ele explicou a decisão. Falou de modelo, que os modelos não estão captando, e de alguma forma também ele empurrou
a meta de inflação, o horizonte, lá para 2028. Então ele pula, ele dá um salto de 1 ano e meio, né, para que a meta seja alcançada. Isso soou mal, porque na verdade, se a gente for olhar o manual, o livro-texto, era para subir o juro, ou minimamente manter. Ele está caindo e eventualmente sugeriu uma nova queda. Então o mercado também torceu o nariz e a gente vai ter que ficar acompanhando. Vamos ler a ata para ver se não foi só ali uma questão de, né, escrever de uma maneira um tanto quanto confusa, para a gente poder, né, verificar de fato o que aconteceu. É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, professor. É isso aí, pessoal. Bom final Bom de fim de semana. semana.